Bom dia, graça e paz. Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra de Deus está no Salmo de número 31. É interessante que muito do que a gente lê, muito do que a gente ouve, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Então pode ser que algumas palavras que a gente libera não tem nada a ver com o seu momento, e por isso a gente não dá tanta atenção. Mas existem outras pessoas que estão vivendo justamente aquele momento. E aí aquilo tem um significado muito especial. Então eu quero falar de um salmo de Davi que fala sobre lamento e louvor. E ele começa dizendo assim: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve. Então, mais uma vez, Davi passando por um momento difícil. Então, como eu disse aqui, o homem segundo o coração de Deus não teve vida fácil. A gente sempre ouve falar do rei Davi. A gente sempre vê falar das vitórias de Davi, da sua vitória contra o gigante, do teu poder de conquista. Mas a alma era de gente, a alma de ser humano, a alma que se abate, momentos adversos que tiram a alegria. E Davi estava vivendo um momento assim, quando ele fala: Senhor, não seja eu jamais envergonhado. No verso 9 ele diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Olha para você ver, cara, o nível da tristeza que esse momento na vida de Davi estava provocando. Quando ele falou: Olha, eu me sinto atribulado, minha alma está atribulada. E de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e meu corpo, tudo está sendo consumido. O que parece que eu estou me perdendo de mim. Eu não me reconheço no meio de tanta dor. Tudo está sendo consumido pela dor. Qualquer parte do meu corpo tem dor. Qualquer parte do meu corpo vive as consequências desse momento. Verso 11: Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Ou seja, eu me tornei uma vergonha. Uma vergonha. Os meus adversários zombam de mim. Se não bastasse isso, ele ainda disse: Eu me tornei espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Você imagina Davi passando por um momento desse? Como muitas pessoas não imaginam que podem passar por um momento em que eles vão estar com vergonha dos vizinhos. Vira espanto, vira comentário dos vizinhos. E ele ainda diz: Os que me veem na rua fogem de mim. Eu me tornei uma pessoa desprezível. Eu não sou nem um pouco interessante. Eu me tornei vergonha, me tornei opróbrio, me tornei espanto. Verso 12: Estou esquecido no coração deles, como morto. Eu não existo para eles. Sou como um vaso quebrado. É o que ele diz. Olha, no coração deles eu já morri. Ninguém se lembra de mim. É como se eu não existisse. Como a gente às vezes fala, sou um zero à esquerda. Esse era o sentimento da alma do rei Davi. E ele ainda fala com Deus no verso 17: Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos. Como quem diz: Cara, se tem alguém que tem que ser envergonhado aqui, é quem não te teme. É quem nunca clamou por socorro. Eu estou clamando por socorro. Não seja eu envergonhado. Mas o que chama atenção é que ele diz assim no verso 22: Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Diante do quadro, Davi se apressa em dizer: Eu estou esquecido de Deus. Eu fui excluído da presença de Deus. Se já não bastasse as pessoas me terem como morto, de ser esquecido no coração das pessoas, eu estou excluído da presença de Deus.
Aquele momento em que você fala, cara, nem Deus olha para mim, nem Deus olha minha causa. Se Deus existisse, ele não estava deixando eu passar essa vergonha. Mas Davi fala assim: olha, eu disse na minha pressa, eu me apressei com a minha boca. Mas ele completa o versículo 22 assim: não obstante, ou quem diga, apesar disso, ouviste a minha súplica quando clamei por teu socorro. Apesar das baboseiras que eu falei, apesar de achar que eu não tinha mais lugar na tua presença, apesar de achar que o Senhor me abandonou, o Senhor me excluiu, que o Senhor não vai julgar minha causa, não obstante, apesar disso, ouviste a minha súplica quando clamei por teu socorro. E aí ele fala: olha, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então ele fala: olha, apesar de tudo, Deus ouviu o meu clamor. Apesar da fase ser braba, apesar dessa vergonha, apesar de não ter reconhecimento de ninguém, nada que eu fiz ter valor para esse momento, apesar de ter falado apressadamente contra o meu Deus, contudo, ele ouviu a minha súplica quando clamei por socorro. Irmão, tem hora, como eu já falei no devocional anterior, o que você tem, a única coisa que você tem, cara, é a súplica em teu favor. É você suplicar a Deus, é você clamar a Deus por socorro. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus, que não me esqueceu. Não me esqueceu. Tem momentos que você não vai ter ninguém em teu favor. Tem momento que a situação é totalmente adversa. Só quem já passou por uma situação vexatória, só quem já passou por um momento tão adverso, talvez consegue entender a profundidade desse salmo, a profundidade da dor de Davi. Sabe, talvez você errou e errou feio, cara. E você não encontrou misericórdia de ninguém, de ninguém. Essa semana passada, eu atendi uma pessoa, não é da nossa igreja. E essa pessoa, ela me procurou e ela disse assim: pastor, por um momento de vulnerabilidade, por um momento em que a alma estava batida, estava fragilizada, e eu traí o meu marido. E eu não sou essa pessoa. Essa dor me consome todos os dias. E eu me arrependi tanto, me arrependi tanto, me arrependi tanto, que eu procurei o meu marido num dia e entendendo que eu estava tão arrependido, tão quebrantada, que se eu confessasse, porque o certo era eu confessar, porque eu queria andar transparente, eu queria andar na luz, eu confessei a ele. E já se passam 4 anos que ele nem olha direito para minha cara. Foi embora, foi embora. Por conta de um vacilo, um vacilo. E eu, no coração dele, já não sou quem eu era. Por conta de um vacilo, a família ficou contra mim. Ninguém sabe a dor que eu senti. Eu não nego que eu gerei uma dor muito grande. Fiz um estrago muito grande. Mas ninguém sabe a dor que eu sinto até hoje por ter feito o que fiz e ter gerado o que eu gerei. E ela é consumida pela dor todos os dias. E a única forma, ela pediu perdão para o marido, ele não perdoou, mas existe um Deus que nos perdoa. Existe um Deus que nos perdoa. Existe um Deus que é misericordioso, que entende a nossa humanidade. Existe um Deus que ama
E eu falei com ela, olha, você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Quanto ao perdão do, do marido, não depende mais dela, não depende mais dela. Mas ela precisa se perdoar, porque a vida precisa seguir. E apesar de tudo, nós temos um Deus que ouve a nossa súplica e o nosso pedido de socorro, para que tire a nossa alma da vergonha, para que tire a nossa alma do cárcere. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso por ela e a vida precisa prosseguir. Que Deus te abençoe com esse devocional. Talvez não seja o seu momento, não seja o momento de dor, mas certamente vai servir para alguém. Envia para alguém. Você conhece alguém que está vivendo um tempo de dor, um tempo realmente difícil? Envia para esse alguém. Pode ser que Deus fale com ele também. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.